Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Vanessa, professora de biologia, e hoje a gente vai falar das relações ecológicas. Bom, as relações ecológicas, elas são divididas em dois grandes grupos, né? O grupo das relações intraespecíficas e das relações interespecíficas. Bom, o que que significa, né? Vamos conceituar essas duas palavras. Relações intraespecíficas são relações que vão ocorrer dentro de uma população, ou seja, com indivíduos da mesma espécie, tá? Já as relações interespecíficas são relações que vão ocorrer com indivíduos de espécies diferentes, tá? Bom, uma dica, né? Eu, como aluna, na época que eu aprendi isso, para lembrar, uma coisa que ajuda é intra, lembra de dentro, dentro de uma população, né? E relações interespecíficas, de internacional, um país diferente, uma língua diferente, tá? Bom, me ajudou bastante. Espero que com vocês acabem ajudando na hora da prova, né? Porque às vezes cai lá relação intraespecífica, relação interespecífica, enfim. E cada relação dessa, ela pode ser tanto harmônica quanto desarmônica. Então, a gente usa essa simbologia aí para a gente entender, né? Harmônicas são relações que vão trazer benefício para os dois indivíduos, positivo para um e positivo para o outro. Ou positiva para um e indiferente para o outro, tá? Esse símbolozinho aqui, é que eu coloquei zero e a letra O aqui, mas geralmente a gente usa o zero, tá? Eu coloquei errado. Então, a harmônica é positivo para um e para o outro, ou positivo para um e indiferente para o outro, tá? E aí vai existir também as relações desarmônicas, que são positivo para um e negativo para o outro, ou seja, um tem um benefício, o outro tem um prejuízo, ou prejuízo para um e indiferente para o outro, ou prejuízo para um e prejuízo para o outro, né? Negativo e negativo, tá? Vamos lá então. Vamos falar então das relações intraespecíficas. Vamos começar com a colônia, né? A colônia é um tipo de relação, né? É uma interação, como o próprio nome já fala, né? Intraespecífica, vai ocorrer com indivíduos da mesma espécie. E esses indivíduos vão se agrupar, tá? Então, a colônia é uma interação onde os indivíduos estão ligados fisicamente, tá? E aí eu vou ter dois tipos de colônia: colônia heteromorfas e isomorfas. O que que é uma colônia heteromorfa? Eu tenho indivíduos ligados fisicamente, porém, a são indivíduos que apresentam aí formas diferentes. Então, a anatomia do seu corpo é diferente, tá? E aí, né, por consequência disso, vão ter funções diferentes, tá? Então, olha esse exemplo que eu coloquei aqui. Isso aqui é uma caravela, né? Então, às vezes, a gente confunde isso, né, achando que a caravela é um organismo, quando a gente aprende isso lá em quinidários. Só que não, tá? A caravela, ela, na verdade, é uma colônia, um tipo de colônia heteromorfa, tá? Ou seja, eu tenho indivíduos com uma anatomia diferente, cada um tendo uma função. Então, esse organismo aqui está tendo a função de flutuar, né, sobre a água. Já os outros aqui, os outros quinidários, estão tendo a função aqui de cada um ter uma função de digestão, de captura do alimento, de até mesmo respiração, tá? Então, eu tenho todos os indivíduos aqui estão ligados fisicamente, eu tenho indivíduos com formatos diferentes, por isso que vai ser heteromorfa, tá? Bom, outro tipo de colônia são as colônias isomorfas, ou seja, os indivíduos são iguais, tá? E tem ali, desempenha a mesma função. É o caso de colônia de bactérias,
tá? Essas bactérias aqui são iguais, estão ligadas fisicamente, tá? E todas tendo ali uma mesma função. Bom, aí nós temos a sociedade, né? Então, a sociedade são relações em que os indivíduos vão ter ali, cada um vai ter um papel, né? E não estão ligadas fisicamente. Elas podem, muitos alunos acabam confundindo colônia com sociedade. Ah, professora, as abelhas vivem em colônia. Não, tá errado, tá? Por que não é uma colônia? Porque elas não estão ligadas fisicamente, tá? Então não tem uma ligação física entre os indivíduos. E aí, a sociedade, elas também podem ser heteromorfas ou isomorfas, tá? Isomorfas, como eu já falei para vocês, são quando os indivíduos apresentam aí as mesmas formas, ou seja, a forma não vai influenciar na função do indivíduo. Por isso, qualquer indivíduo pode realizar qualquer função na sociedade, tá? Então, eu coloquei aí o exemplo dos cardumes, tá? E aí eu vou ter sociedade heteromorfas, tá? São quando os indivíduos possuem uma forma diferenciada, portanto, são adaptados aí para funções específicas, tá? E aí um exemplo clássico, né, são as abelhas, né? Eu tenho lá a rainha, a operária e o zangão, né? Então, a rainha, ela, né, se você olhar esses três indivíduos, eles são diferentes, a anatomia do seu corpo é diferente, e eles já nascem ali, cada um com uma função, tá? Então, você tem a rainha, que tem a função ali de, de reprodução, né? Então, ela vai ali reproduzir, né? Vai depositar os seus ovos. E a operária que vai alimentar as larvas, né? Vai ali trabalhar, buscar alimento, cuidar da colmeia. E eu vou ter o zangão, que tem a função ali de fecundar a rainha, tá? Então, além da sua anatomia, né? Vocês observam aí que a rainha ela é grande, a operária já é um pouco menor. O zangão, a quantidade de ele já é, né? A quantidade de cromossomo dentro dele de DNA já é reduzido. Cada um vai ter a sua função. Tudo bem? Bom, agora, tanto a relação sociedade quanto colônia são relações intraespecíficas e são relações harmônicas, tá? Na colônia, todo mundo é beneficiado, na sociedade também. Todo mundo ali tem um benefício, tá? Já aí nós temos outras relações intraespecíficas desarmônicas, né? É o caso ali da competição, né? A competição é uma relação desarmônica. Então, eu tenho ali, dentro da intraespecífica, eu vou ter competição por alimento, por fêmea, por território, né? Então, existe tanta competição intraespecífica quanto interespecífica. A intraespecífica, eles vão competir por alimento, por fêmea, por espaço, por água, né? Também isso acontece na interespecífica, tá? Bom, e aí eu também tenho relação intraespecífica desarmônicas, o canibalismo, né? O canibalismo é quando você come o indivíduo da mesma espécie, tá? Isso aí, pessoal, por exemplo, eu coloquei o exemplo do louva-a-Deus, né? Então, a fêmea, depois que tem a cópula ali, né? O macho fecundou a fêmea vai lá e ela come o macho, tá? Por que que ela come o macho? Gente, ela vai ter o processo ali de reprodução, ela vai gastar muita energia. Então, para ela não gastar energia buscando o alimento, ela já busca ali um alimento disponível, que é o macho, tá? E o macho, né, é meio que um sacrifício ali para perpetuar a espécie, tá? Então, ela, depois da cópula, acabou de fecundar, ela já come o macho, tá?
que aí ela vai ficar lá quietinha, poupando energia para os seus filhinhos, tá? Então, esse tipo de relação é canibalismo. Esse tipo de canibalismo é um canibalismo natural, tá? Você tem ali da espécie, isso já acontece, é uma regra. Porém, existe aquele canibalismo que é por necessidade, né? Às vezes, numa escassez de alimento, você observa um animal comendo outro animal da mesma espécie, tá? Mas aí não é da espécie, é uma questão de necessidade. Bom, já falamos então das todas as relações intraespecíficas, né? As harmônicas e a desarmônica. A gente falou de colônia, sociedade, competição e canibalismo. Agora a gente vai falar de relações interespecíficas, tá? Com indivíduos de espécies diferentes. Bom, nós temos ali um tipo de relação de mutualismo optativo, antigamente, né, chamado aí de protocooperação. Esse nome ainda você vê em alguns livros, né? A gente está em transição, mas nos vestibulares e provas a gente já usa mutualismo optativo. É um tipo de relação que eu tenho benefício para os dois, tá? Para os dois indivíduos ali, só que não é uma relação obrigatória, tá? Por exemplo, nós temos aqui, né? O crocodilo do Nilo, né? E o pássaro palito, né? Então, o crocodilo ali, né? Ele tem alimento, só que às vezes acaba se acumulando sanguessuga na boca dele. Aí, o pássaro palito vai comer essa sanguessuga, tá? É interessante que o crocodilo não come o pássaro, tá? Não é um tipo de alimento que ele não tem interesse, tá? Aí o passarinho vai ali comendo, tirando a sanguessuga, que é um parasita no crocodilo, né? E o passarinho tem a vantagem de ter ali um alimento concentrado, já tem várias sanguessugas ali, e além disso tem uma proteção, né? O crocodilo traz a ele proteção, tá? Porém, se eu separar o crocodilo do pássaro, eles não conseguem viver, né? Não é uma relação obrigatória. A mesma coisa aqui é com boi, tá? A gente tem um gado ali, a gente tem alguns pássaros, né? Tem um pássaro, a garça também, que vai comendo o carrapato ali do gado, né? É benefício para um e benefício para o outro. Porém, se eu separar, também conseguem viver separados tranquilamente. Claro que juntos são melhores, vamos dizer assim, tá? Bom, esse tipo de relação ela pode aparecer tanto com o nome de protocooperação, mas está caindo em desuso, tá? Está entrando em desuso. E agora a gente usa como mutualismo optativo, tá? Bom, outro tipo de interação interespecífica é o comensalismo, tá? É uma relação ecológica, como o próprio nome já diz aí, né? Interespecífico entre duas espécies diferentes, que vai resultar em benefício para um e para o outro vai ser indiferente, tá? Um tipo de relação é a rêmora e o tubarão, tá? Então você tem aqui o tubarão, né, que ele vai se alimentar, né? Ele é um grande predador ali do aquático, né? E os restos alimentares, as rêmoras vão se aproveitar. Então elas têm como se fossem umas ventosinhas, elas conseguem grudar no tubarão e o que o tubarão vai comendo aqui vai indo para o resto, né? Vai indo para esses peixes, tá? Para a rêmora é muito positivo e para o tubarão é indiferente, tá? Então o símbolozinho seria positivo e o zerozinho lá que seria indiferente, tá? Então o comensalismo tem uma relação ali alimentar. Bom, aí nós temos um mutualismo obrigatório, tá? É um tipo de relação em que os dois indivíduos precisam do outro, tá? Ambas vão ter um benefício aí e essa relação é obrigatória. Se eu separar, já não
os dois, né? Os dois indivíduos ali podem morrer, tá? Então, bactérias do nosso intestino, né? A nossa microbiota intestinal. Gente, as bactérias que vivem no nosso intestino, elas precisam da gente e a gente precisa delas. Se eu não tiver essa microbiota intestinal, eu vou ter aí deficiência de vitamina, diarreia, eu vou ter vários problemas, tá? Aí eu tenho ali cupins que dentro desses cupins existem protozoários, tá? Então o cupim ali, ele é incapaz de quebrar a celulose. E aí dentro do cupim eu vou ter esses protozoários que vão quebrar essa celulose. Se eu tirar esse protozoário dentro do cupim, ele não consegue sobreviver. E também eu tenho os líquens, tá? Que nada mais é que um mutualismo entre algas e fungos, tá? Então, as algas ali, elas vão fazer a fotossíntese, né? E os fungos vão dar às algas proteção, tá? Porque contra ressecamento, enfim. Então, isso aqui, ó, são os líquens. Nada mais é do que um mutualismo entre algas verdes e fungos, tá? Bom, isso aqui é mutualismo obrigatório, porque uma depende da outra, as duas, tá? E por consequência disso, as duas têm benefícios, tá? Outro tipo de relação é o inquilinismo, tá? É quando um ser vai usar ali, né, da estrutura do outro indivíduo, né? Um indivíduo vai ser beneficiado, vai ter benefício e para o outro vai ser indiferente, tá? Então nós temos aqui a bromélia, né? Que cresce ali sobre as árvores, ela não está parasitando as árvores, tá? Isso é muito importante. Elas só estão ali em busca de um espaço ali, de um local que elas consigam ali capturar a luz solar, né, que é importante para elas. E aqui nós temos o peixe palhaço, né, que está ali só se protegendo, né, porque a anêmona do mar, eles têm uma proteção que não causa um problema para eles. Para a anêmona isso é indiferente. E aqui nós temos um peixe, que eu esqueci o nome desse peixe agora. Esse peixe, se não me engano, não é palito, não é peixe palito, estou confundindo com pássaro palito, tá? Esse peixe, ele entra no pepino do mar, tá? Ele se esconde aqui no intestino do pepino do mar, tá? Acaba não trazendo, é, não traz prejuízo para o pepino do mar, tá? Mas às vezes ele quer se esconder de algum predador, ele vem aqui e se esconde no pepino do mar, depois ele sai, tá? Para o pepino do mar é indiferente e para o peixe é bem positivo. Eu esqueci o nome do peixe, gente. Bom, aí eu tenho também outro tipo de relação que é a forésia, tá? Esse tipo de relação é uma associação entre indivíduos de espécies diferentes, né? E a forésia, ela é definida como uma relação ali que o indivíduo vai usar, como que eu posso dizer, o transporte, tá? Então, tem bichinho aqui que vai aderir aqui ao outro bichinho, vai ser tipo assim, vai pegar o transporte ali, tá? Mas não vai trazer malefício ali para outra espécie, nem é um tipo de parasitismo, tá? Esse tipo de relação aqui tá relacionado com transporte, tá? Então, isso é importante. Bom, já o parasitismo é uma relação negativa. Importante, né? Forésia é positivo para positivo para um e indiferente para o outro, tá? Parasitismo não, já é uma relação interespecífica que você tem ali um malefício, tá? Então, parasitismo é um tipo de interação onde o parasita vai se alimentar à custa do outro. O outro vai ser o hospedeiro. E
o parasitismo, o parasita não tem interesse na morte súbita do seu hospedeiro, tá? Então, olha o exemplo que eu coloquei aqui. Eu coloquei a sanguessuga, né, que está sugando o sangue do hospedeiro, né? Então, a sanguessuga é o parasita e de quem ela suga sangue é o hospedeiro. E nós temos aqui uma lombriga, né, dentro de um intestino aqui, né? Então, tanto um quanto o outro não tem interesse em matar o hospedeiro. Claro que as doenças, né, a longo prazo podem levar à morte, muitas doenças, mas é a longo prazo, tá? O interesse ali do parasita é que o hospedeiro fique vivo para continuar dando alimento ali para ele, tá? O carrapato que tem lá no seu cachorro também é um tipo de parasitismo. O piolho que dá na nossa cabeça também é um tipo de parasitismo. A pulga lá no seu cachorro também é um tipo de parasitismo, tá? E o parasitismo, existem os parasitas endoparasitas e o ectoparasita, tá? O endoparasita é que vive dentro do indivíduo. É o caso das lombrigas, tá? E o ectoparasita é um tipo de parasita que vive fora. É o caso do carrapato, do piolho, da pulga e da sanguessuga, tá? Então, existe o endoparasita e o ectoparasita, tá? Um vive dentro do indivíduo, o outro vive fora. Tipo o vírus, por exemplo, é um parasita que vai ser endoparasita, tá? Bom, e aí nós temos a predação, né? A predação é um tipo de interação que ocorre com indivíduos de espécies diferentes, onde você tem a presa e o predador, tá? Então, o que ataca é o predador e o que morre ali é a presa, tá? Existe aqui, né? A gente coloca sempre os exemplos dos animais, mas a planta carnívora também é um tipo de predação, tá? No caso, a plantinha que é o predador e o inseto aqui foi a presa, tá? Claro que não preciso nem falar que esse tipo de relação é positiva para um e negativa para o outro, né? Não preciso nem falar aqui quem se deu mal e quem se deu bem, né? E aí eu tenho herbivoria, né? Que é um tipo de relação que você tem um animal ali comendo a planta, tá? Então, é um tipo de relação que é negativa para a planta, né? E positiva para o animal, tá? E acontece aí com espécies diferentes, claro, né? Certo? Esse tipo de relação a gente chama de herbivoria, tá? Bom, e aí nós temos também um outro tipo de relação que é o amensalismo, tá? O amensalismo é um tipo de relação em que um organismo vai inibir o crescimento do outro, tá? Geralmente, essa inibição ocorre por produtos de secreção, tá? Então, eu dei um exemplo aqui, ó. Nós temos uma placa Petri, tá? Essa bolinha aqui são fungos. Então, a gente faz o crescimento de fungos e colocam aqui na placa Petri, tá? Bom, o que vai acontecer? Eu vou colocar bactérias, né, para crescer. Aí eu coloco essa placa numa estufa. Depois de 24 horas, 48 horas, eu vou observar isso aqui, ó. As bactérias, elas cresceram em tudo na placa Petri, menos em volta dos fungos, tá? Menos em volta dos fungos. Olha, o que aconteceu aqui? Os fungos produziram uma substância antibiótica, né? Ou seja, inibiu o crescimento das bactérias, tá? Então, esse tipo de relação é amensalismo. A gente utiliza muitos fungos aí para produzir antibióticos justamente por essa capacidade de alguns fungos, né? De produzir aí
uma substância, né? E aí o homem descobriu, observou isso e utiliza aí os fungos, tá? Então, os fungos inibiram aí o crescimento de algumas espécies de bactérias, tá? Maré vermelha, pessoal, também, que a gente estuda lá em algas, né? Acaba sendo tipo de amensalismo também, tá? Então, um conjunto ali de algas acabam produzindo uma substância, né? Algumas toxinas ali que acabam trazendo a morte dos peixes. Deveria ter colocado aqui a maré vermelha também, tá? Bom, aí aqui eu coloquei competição, só para vocês entenderem que competição ela pode existir tanto dentro de um conceito intraespecífico como um conceito interespecífico, tá? E aqui nós temos o esclavagismo, pessoal. É um tipo de relação, que eu coloquei o exemplo aqui para vocês, da formiga, tá? A formiga, ela vai pegando os pulgões, ela não faz mal para os pulgões, tá? E ela vai ali, os pulgões, eles pegam da planta, né, a seiva elaborada, e essa substância é muito nutritiva, muito açucarada, né? E acaba que, que eles não utilizam toda a seiva elaborada, né? Acaba liberando bastante, né? Pelo seu ânus, tá? E a formiga, observando isso, né? Ela vai apertar a barriguinha dele, ou fica ali lambendo o ânus dos pulgões para pegar esse tipo de seiva, tá? Opa, a palavra fugiu aqui, tá bom? Então, assim, o esclavagismo, ele acaba sendo um tipo de relação que não cai nos livros, né? Não comenta muito. E também tenho aí um problema de conceito, porque tem autores que falam que tem prejuízos pulgões, mas também tem outros que falam que não, porque às vezes as formigas protegem esses pulgões, né? Ajudam a carregar os seus ovos para perpetuar a população. Então, aí é um tipo de relação que tem um problema aí de conceito, se é positivo, se é harmônico, se é desarmônico. Certo, pessoal? Então, é isso sobre relações ecológicas.